Queridos, a paz do Senhor a todos. Pastor Cassimiro, estamos aqui para darmos continuidade ao nosso avanço bíblico. E hoje nós vamos falar sobre ética cristã e vestimentas. Temos algumas coisas a tratar. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma leitura na Palavra de Deus, que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo de número 1, que diz o seguinte: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta em amor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisário dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes. Que Deus, em Cristo, nos abençoe. Amados, nós vamos discorrer sobre esse assunto, que é um assunto muito controverso. Então, eu venho de um tempo de uma extrema rigidez na Assembleia de Deus, e o tempo foi passando, as coisas foram mudando, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Então nós vamos tratar isso aqui com muito cuidado e gostaria que você prestasse atenção. Queridos, a vestimenta do povo de Deus. Nós vamos ver que o próprio Deus, ele, quando o homem pecou, e Deus chegou pela viração do dia lá para conversar com Adão, e ele se escondeu, e depois ele deu uma resposta para Deus, assim, tanto evasiva, dizendo que viram que estavam nus, e Deus, como é que vocês ficaram nus? Aí ele foi dizer que a mulher que Deus tinha dado para ele tinha pecado e o induziu, e ele também pecou. A verdade é que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Queridos, aí Deus resolve expulsar o homem do jardim do Éden. Então eu quero chamar a sua atenção para a primeira roupa do homem e da mulher. Está no texto de Gênesis 3 e 21. Vemos que o primeiro a apresentar a preocupação com a vestimenta do ser humano foi o próprio Deus. Tais vestimentas são precursoras de muitas outras medidas adotadas por Deus relacionadas à moral e aos bons costumes, visando o bem-estar físico, social e espiritual da humanidade. Medidas que se tornaram necessárias por causa da corrupção imposta pelo pecado à natureza humana. Antigamente tinha uma confusão muito grande no meio da igreja Assembleia de Deus, tratando usos e costumes como se fossem doutrina. Queridos, a doutrina de Deus, ela é imutável. O costume, ele é mutável, de acordo com cada região. Por exemplo, você vai lá no Rio Grande do Sul, o gaúcho usa lá aquela bombacha, né? Você vai no Rio de Janeiro, já tem uma outra maneira de vestir, e é assim. Agora, o que Deus quer é que nós tenhamos cuidado, como nos vestimos. Queridos, e Deus faz, e diz a Bíblia Sagrada que ele matou um animal e fez uma vestimenta para o homem e para a mulher. Nos versículos 10 e 11 de Gênesis 3, o homem alega medo de Deus devido à sua nudez. A nudez, nesse contexto, representa a consciência da corrupção, da quebra de um padrão estabelecido pelo próprio Deus. Porque o homem foi criado em santidade e deixou a santidade para se tornar um pecador. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Queridos, o homem foi criado em santidade e a nudez não lhe causava constrangimento diante do Criador. Mas, depois do pecado, uma vez quebrada a imagem de Deus no homem,
E isso se tornou uma afronta, porque o homem agora viu que estava nu. Antes do pecado, eles andavam normalmente e não tinha nenhum problema. Agora eles acharam que estavam nus e ficaram com medo de Deus, né? E a primeira coisa que o pecado faz é a pessoa ficar com medo, né? Queridos, pior ainda, é a seminudez que instiga e explora a sensualidade, provocando pensamentos impuros e constrangimentos ao desnudo. Devemos observar que, mesmo sob maldição, em pecado, Deus não expulsou o homem do Éden nu. Deus não o expulsou nu. Diz a Bíblia Sagrada que Deus fez túnicas de pele, está no versículo 21. Ou seja, roupa que cobre tudo o que deve ser preservado e que indica parâmetros de moralidade e de respeito entre os seres humanos. Queridos, lá no Velho Testamento tem um versículo que diz que não haverá roupa de homem na mulher e nem roupa de mulher no homem. Quando Deus dá esta palavra, isso significa o seguinte: isso é um princípio. E os princípios de Deus, eles são irrevogáveis. Agora a gente tem que entender, no contexto, o que é que era roupa de homem e roupa de mulher. Queridos, a segunda veste que a Bíblia fala são as vestes para a adoração. Está lá em Êxodo capítulo 28 e versículos de 1 a 4. Nesse texto, Deus exige roupas especiais, roupas de gala, para o sacerdote na administração do culto de adoração. Se a sua mente tenta justificar a não aplicação desse texto em sua vida, devo ressaltar que a palavra de Deus assevera que a partir do sacrifício de Jesus, com o rasgar do véu no templo, todos fomos feitos sacerdotes para Deus. Apocalipse 1, e versículo 6, e 1 de Pedro 2 e 9. A adoração é o ato de culto, é reconhecimento do caráter divino e da santidade do Deus, objeto da adoração. Por esta razão, Deus exige roupas especiais para o ato de culto verdadeiro. O princípio que se encerra nesse contexto bíblico é de que as vestimentas que usamos no culto devem ser limpas, puras e santificadas, visto que nos aproximaremos de Deus, que é santíssimo. O conceito básico que estabelece os parâmetros de vestimenta sacerdotal é o de que as roupas são exigidas pelo próprio Deus. Deus vai além da roupa aparente, porque ele trabalhou até o short que o sacerdote tinha que usar por baixo da vestimenta, para que, ao subir para ministrar, ninguém ficasse vendo as suas partes que não deveriam ser mostradas. Queridos, sinal de reverência são as roupas dos sacerdotes. São as roupas que nós devemos usar para cultuar a Deus. No segundo livro dos Reis, no capítulo 5, versículos de 1 a 6, nós vimos isso. Reverência tem a ver com a postura resultante da conscientização a que chegamos em relação ao valor do outro. Esse texto mostra que Naamã, ao se dirigir ao servo de Deus, desejando causar boa impressão e agradá-lo, o que é que ele fez? Ele levou roupas finas e luxuosas, roupas de festa. Esse gesto de Naamã aponta para o reconhecimento da superioridade do profeta em relação a ele e para o reconhecimento da soberania de Deus. Desta maravilhosa narrativa bíblica, fica para nós a seguinte lição: não é molambo, nem trapo velho encardido, nem modismo, nem roupas indecorosas ou falta de roupas que se deve levar para a presença do Senhor ou do servo de Deus, que o representa na ministração para as nossas vidas. Queridos, devemos ter a consciência de que estamos diante do próprio Deus e que, por isso, devemos estar bem trajados, levando o melhor possível, mesmo que com roupas humildes e simples, mas com decência e decoro,
mostrando que reconhecemos a superioridade e a soberania de Deus. O Deus que está pronto a nos quebrantar, a nos ver ainda como algo maravilhoso para Ele. A quarta coisa que o Velho Testamento nos mostra é que isso deveria ser observado tanto pelo sumo sacerdote como pelos sacerdotes que ministravam no templo ou lá no tabernáculo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê o texto de Lucas 15, 21 a 22. Nesse texto, identificamos duas questões importantes. O filho reconhecendo o seu estado e admitindo a perda da condição de filho. E o pai amoroso, dando ao filho pródigo, em seu retorno, roupas novas, sapatos e um anel. Vamos nos ater à roupa. Essa história é uma história que você conhece bem, né? Que Jesus contou e Lucas colocou no papel. O homem tinha 2 filhos e o filho mais novo, aborrecido pela vida, talvez entediado, chegou para o pai e pediu a sua parte da herança. E a gente sabe que herança só é dada depois que o testamenteiro morre. Mas o pai atendeu ao filho e deixou que ele fosse com a sua parte da herança. E a parte da herança ele levou e foi para uma terra distante. E diz a Bíblia Sagrada que ele gastou tudo dissolutamente. Amados, e a gente tem uma ideia errada desse texto, né? É muito romântico, que se fala muitas vezes na igreja, de que o pai ficava todo dia olhando para ver se o filho vinha e tal. Isso não está no contexto. Mas a verdade é que o filho caiu em si depois que não tinha nem comida de porco para comer, porque não lhe davam. Ele resolveu voltar para sua casa. E o seu pai o recebeu. E a Bíblia diz que ele disse que queria ser como um dos seus empregados. Então ele passou agora da condição de filho para trabalhador para o seu pai. Queridos, ele recebeu uma roupa nova. A entrega de roupas novas para o filho, ou seja, a melhor roupa, indica a transformação de vida que o jovem experimentou. Os farrapos de uma vida dissoluta e distanciada de Deus e dos parâmetros da moralidade devem ser jogados fora e trocados por vestimentas novas, limpas e decentes. Quando nos convertemos, Deus nos honra e nos dá novas vestes espirituais que simbolizam a nova restauração e a retomada da nossa condição de filho. Estas roupas novas simbolizam o perdão que nos foi outorgado, servindo também como prova da nossa aceitação na casa do Pai, bem como da restituição do nosso direito espiritual como herdeiros de Deus em Cristo. Em Jesus não somos mais pessoas separadas de Deus, como que deserdadas por causa do pecado. Em Cristo nos tornamos pessoas especiais, tendo resgatado a nossa posição espiritual como filhos de Deus. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Queridos, o parâmetro de Deus para a vestimenta dos cristãos, nós podemos ver na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Esses versículos falam em trajes decorosos e sem luxúria, como a vestimenta ideal para o servo de Deus. Mais uma vez, a sua mente, principalmente a dos homens, pode estar tentando se justificar dizendo que o ensinamento paulino não se aplica a você. Isto não é verdade. A exigência de decoro e de moralidade na vestimenta é para mulheres e homens ao mesmo tempo. O que comprova isso é o contexto geral do capítulo, em especial o versículo 8, que exige dos homens o alto padrão de santidade para a oração. Decoro é recato no comportamento e decência no vestir.
está relacionado com a postura que adotamos para a vida. Luxúria é comportamento desregrado em relação à sexualidade. É licenciosidade moral, que denota a lascívia, que é pecado, e a concupiscência, que é o desejo de pecar do indivíduo. A luxúria se contrapõe acirradamente ao decoro. Em contrapartida, Deus exige dos seus filhos uma vestimenta decorosa e isenta de qualquer sintoma de luxúria. Ou seja, Deus exige de nós um comportamento recatado, através do qual as pessoas percebam que estamos libertos do desejo de pecar. O que vestimos mostra o que esperamos que as pessoas pensem de nós em relação à maneira como tratamos a nossa sexualidade. Se nos vestimos com luxúria, as pessoas poderão imaginar que somos licenciosos, ou seja, imorais. Se nos vestimos com decoro, por certo as pessoas perceberão que nós nos honramos e que lutamos para nos preservar em santidade diante de Deus. Isto é verdade, desde que não haja falsidade em nossos corações. Queridos, para concluir, gostaria de dizer para vocês o seguinte: outros textos poderíamos estudar sobre o tema, tais como João 19, 23 a 24, que falam das roupas de boa qualidade e do valor e de discreta beleza usadas por Jesus. Apocalipse 7, 9 e 17, que fala da roupa dos mártires na glória, que eram as mesmas vestes que usavam aqui na terra, pois não haverá tempo para trocar de roupa antes de entrarmos no céu. E aqui na terra, pois não haverá esse tempo. Apocalipse 16 e 15, que descreve o fato de termos as roupas sempre à mão, como sinal de preparo espiritual para o encontro com Jesus. Mas creio que já vimos isso bastante para estabelecermos parâmetros para a nossa igreja no que diz respeito à nossa vestimenta. Talvez você esteja se perguntando, onde se pretende chegar com esse estudo? Ou quem sabe, você está ruminando com seus botões. Já até sei que vai ser o resultado disso. Não importa. Não nos preocupa nem mesmo o fato de você pensar que esse assunto não deveria ser tratado na igreja. Mas devemos tratar dessas questões na igreja, sim, visto que a imoralidade, promiscuidade, lascívia, exploração sexual e da sensualidade na vestimenta e o cinicamente chamado no artístico são ações maléficas do diabo contra a natureza humana e a sociedade. Queridos, é por isso que hoje já existem igrejas chamadas evangélicas fazendo o culto tratando do naturalismo, ou seja, os crentes todos eles pelados dentro da igreja. Agora, irmão, imagina se Deus está satisfeito com uma coisa dessa. Vale ressaltar ainda que esse estudo, embora de cunho ético, é também evangelístico, pois apresenta o evangelho verdadeiro sem ajustes humanos, sem relativizações heréticas e sem a tentativa de fazer a vontade humana. Não mais se deve permitir o uso de minissaia, microsaia, vestidos curtos, daqueles que vão até a cabeça do fêmur, ou transparente, ou translúcidos. Não se deve ir para a igreja com calça de cós baixo, daquele que ficam no pubis, sem uma blusa ou camiseta que cubra os quadris, e nem com uma calça comprida